Hoje nós vamos estudar a lição 12, ainda no livro de Deuteronômio. Nova aliança e misericórdia. Então, nós temos aprendido nessas lições de Deuteronômio, o próprio nome, diz Deuteronômio, que é a repetição da lei, Moisés instruindo o povo e sempre trazendo aqueles ingredientes comuns do livramento de Deus, da queda do homem, o clamor do homem, e aí Deus novamente livrando. E nós vemos sempre essa questão do amparo de Deus, ao mesmo tempo da instrução. Deus nunca deixa o seu povo sem a instrução. Então, ninguém pode falar, não, eu não sabia. Nós erramos porque somos pecadores, nós pecamos, porque nos afastamos da verdade. Acabamos de falar agora, sobre a lei de Deus. Essa lição também vai relatar um pouco sobre isso, da necessidade de nós seguirmos, observarmos a lei, mas infelizmente nós somos negligentes. E a lição vai mostrar exatamente essa misericórdia de Deus para conosco, porque Ele conhece, Ele sabe quem nós somos, que nós precisamos dEle para assim poder cumprir a lei e ser ajudados na mudança. Nós vamos ler daqui a pouquinho uma passagem em Deuteronômio 27. Então vamos começando aqui, depois a gente para um pouquinho para ler. Os dois últimos discursos de Moisés, terceiro e quarto, são curtos, mas não menos importantes. Então o terceiro fala e exorta o povo à plena obediência às leis de Deus, da aliança, e dispõe maldições e bênçãos e castigos em relação ao compromisso do povo. A gente percebe então essa ideia da lei que deveria ser publicada, escrita. Tem aquela passagem que nós estudamos alguns meses atrás, quando falava sobre as pedras grandes que eram escritas a lei, e essas pessoas passavam e podiam ver aquilo que estava escrito ali. Às vezes a gente não tem uma noção do que era a vida naquela época. Hoje a gente tem Bíblia para todo lado, Tem uma Bíblia aqui, outra Bíblia no computador, outra Bíblia no tablet, outra Bíblia no celular. Tem Bíblia para todo lado, Tem uma mesa ali cheia de Bíblia. Mas naquela época as pessoas não tinham acesso assim, Eram poucas pessoas que tinham a palavra. E o que era muito valorizado eram aqueles tempos de leitura, quando as pessoas ficavam ouvindo. Então, tinha momentos de leituras. A gente vê na palavra aquelas pessoas que ficavam lá, até no outro dia lá, que era um momento de leitura dos discursos todos, eles ficavam ouvindo. Cada um não tinha a Bíblia, não tinha um gravador, não tinha nada. Eles apenas memorizavam a palavra. E aí a gente percebe que uma das formas era essas escritas nas pedras. A Bíblia era difundida para aquelas pessoas. E aí eles são chamados a ouvir em silêncio. Deuteronômio 27, 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, e todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor, teu Deus. A gente fica imaginando que toda a tecnologia, todos os recursos que existem hoje, eles são bons por um lado, mas muito ruins por outro lado. Há um contato com a informação muito artificial, muito, digamos assim,
superficial, né? E a gente acha que está informado, mas não está. E a gente sofre até mesmo de uma, digamos, não depressão que eu quero falar, uma ansiedade em relação ao número de informações. Não sei quantos já tiveram essa experiência de você assistir uma coisa na televisão, ver algo na internet, ver várias notícias ou rede social, aí você fecha o olho e abre, parece que apagou tudo. Mas o que eu vi mesmo? Só comigo aconteceu isso? Não é? Você fala assim, conte o que você viu. Você não sabe. Porque você viu tanta coisa que às vezes fica um flash de um monte de coisa misturada e não tem nada ali. Você pega para fazer um alimento e vai enchendo de produto ali. Vai misturando. Né? Limão, laranja, açúcar, maisena, fubá, e faz aquele mexido lá. De repente você não tem um monte de nada, porque não virou nada. Então a nossa cabeça às vezes está uma mistura de informação, de coisas, que nós às vezes nem sabemos o que temos. E talvez o parar para ouvir é algo que muda muito. Né? Você ouvir uma mensagem, uma palavra, e ali estar guardando aquela palavra que você ouviu. É isso que a gente percebe, que eles em silêncio estavam com reverência e temor ouvindo a palavra. Por terem se tornado povo de Deus, eles deveriam viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Vamos lá ver então Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, o terceiro discurso de Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 27, nós vamos ler aqui vários versículos. Terceiro discurso de Moisés, solene promulgação da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o povo, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. E aí, cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Como a gente sempre diz, né? Essas coisas estão ligadas. Eu quero ser de Deus, ser filho de Deus, eu preciso escutar e guardar. Guardar significa praticar. Versículo 14. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. E aí tem uma lista, né? A lista das chamadas maldições, depois a lista das bênçãos. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Eu não vou ler aqui, mas eu vou passando por cima aqui. Primeira questão é a idolatria, porque Deus quer ser adorado. Eu sou teu, você é meu, eu sou aquele que deve ser adorado. Você não precisa buscar outro Deus, você não precisa de outro Deus, não existe outro Deus. Essa é a mensagem de Deus para nós, né?
minha graça te basta. Satisfaça o seu coração no Senhor. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Versículo 16 fala sobre desprezar pai e mãe. Então, maldito, né? Está falando do que é mal, do que traz consequências ruins. Depois fala mudar os marcos do seu próximo. Desprezar o pai e a mãe engloba aqui a questão da família, né? Familiar. Percebe-se que as instruções do Senhor são completas. Elas vão direto às necessidades mais importantes. Adoração a Deus, cuidado do seu próximo, principalmente dos seus familiares. E aqui fala a questão do próximo em relação de mudar os marcos, toda a questão da exploração financeira, que vai na sequência aqui, né? Quando fala o que fizer o cego errar o caminho, você estar, digamos assim, prejudicando alguém, ou tomando, digamos assim, no sentido de tomar vantagem por uma deficiência de alguém. Maldito que perverter o direito do estrangeiro, a mesma questão, esses tópicos todos estão relacionados ao amor ao próximo. Do 20 ao 23 fala sobre relações ilícitas, adultério, se deitar com madrasta, ajuntar com animal, com irmã, com sogra, toda a questão do adultério e todas as loucuras que o mundo faz por aí e que cada um é tentado conforme a sua própria questão. Versículo 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, que é a questão de traição, né? Eu transpareci ser amigo dessa pessoa, mas em oculto, por trás eu estou tramando a derrota dele. Estou armando um plano para que ele seja destruído. Como isso existe, né, irmãos? Pessoas que na frente não têm coragem de acusar, mas por trás estão tramando o mal. Às vezes com palavras, assim, destruindo a vida dos outros. Versículo 25, maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. Versículo 26, aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprir. Repare que uma frase que está em todos os versículos, que eu não li ainda, qual é? E todo o povo dirá, amém. Amém. Todo o povo dirá amém. Sim, Senhor. Mas não é apenas dizer amém, porque é fácil falar aqui, né? Não devemos adulterar, amém. Não devemos falar mal do nosso próximo, amém. Não devemos discutir em família, amém. Precisamos entender que esta é a lei de Deus para nós e devemos, assim, cumprir esta lei. Depois fala sobre bênçãos, capítulo 28. Se atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as nações. Bendito serás na tua casa, bendito serás no campo. Antes de falar, então, o bendito, nós temos que ler esses dois versículos, não? Se ouvires, se atentares, se estiveres com Deus, bendito serás na casa, no campo, na cidade. Bendito será o fruto do teu ventre, a tua família, o fruto da tua terra, os seus animais. Ou seja, você terá sustento, será bendito. E aí temos uma lista, né, que nós não vamos ler toda,
E depois tem a lista dos castigos da desobediência, que praticamente é o contrário da obediência, né? Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. E a gente percebe, irmãos, que mesmo nós não podendo cumprir essa lei de todo, nós somos chamados a ela. E a lição vai deixar isso bem claro, né? Que como naquela época existiam os sacrifícios, porque Deus já sabia que eles não iriam cumprir a lei, Moisés poderia dar simplesmente essa lista e falar, então vocês vão agora e vocês devem cumprir. Mas já naquela época existia, não, mas vocês vão oferecer sacrifícios para ser os seus pecados perdoados. E nós sabemos que nós também temos Jesus como aquele que morreu por nós, para que nós tenhamos nossos pecados perdoados, para que nós estejamos assim, prosseguindo nessa lei do Senhor. Então, voltando aqui para a revista, nós falamos aqui grande parte da introdução, que é o capítulo 27 de Deuteronômio. Aqui fala que aponta para a exclusividade de Deus. Toda essa dinâmica do texto aponta para a exclusividade de Deus. Deus não quer que a gente esteja entendendo que nós podemos dividir o nosso amor. Dividir. Eu sigo ao Senhor, mas eu sigo também ao outro. Isso funciona para time de futebol ou para alguma outra coisa aí, né? Você pode fazer uma coisa e outra também, às vezes até contrária, mas em relação à nossa adoração a Deus, Deus é exclusivo. O Senhor abomina a idolatria, o Senhor não suporta ser trocado por outro Deus. E aí nós vemos essa sequência aqui, né, de leis que foram lidas para aquele povo, mostrando a direção para eles. Nós temos direção. Nós não andamos como um mundo cego que não tem e não sabe para onde ir. Nós temos essa direção. E por mais que como nós acabamos de dizer, não podemos cumprir toda a lei, nós podemos cumprir grande parte dessa lei, pela misericórdia de Deus, pela força de Deus. Então não é desculpa para nós, né? Vivermos de qualquer forma, tendo a lei. Mas eu não consigo cumpri-la. Mas com Jesus, nós podemos sim cumprir muito mais desta lei. Terminando essa introdução, o texto diz, e a lição vai tratar dessas três realidades: a necessidade de uma vida piedosa, a nossa incapacidade de conseguir por nós mesmos qualquer progresso, né, nesse sentido, e a necessidade da providência de Deus em enviar Jesus ao mundo, em ser o sacerdote perfeito a cumprir totalmente a exigência da lei. Então, primeiro ponto, uma vida de piedade e obediência. Deuteronômio nos ensina que a obediência é o padrão de Deus para o crente. Nossos caminhos devem ser coerentes com o que somos, filhos amados do Senhor, da aliança que nos resgatou da escravidão do Egito do pecado. Hoje viestes a ser o povo do Senhor teu Deus. Essa frase aqui, né, que nós já lemos. Hoje viestes a ser o povo do Senhor teu Deus. E portanto, Senhor teu Deus, ouvirás, cumprirás os mandamentos e os estatutos que o Senhor teu Deus te dá. Então, nossos caminhos precisam mais e mais buscar ser retos. Nossos caminhos precisam ser caminhos de vida, caminhos de sinceridade, caminhos de paz. No mundo de tanta confusão, né? Como é fácil a gente sair do caminho. Mas a gente não pode desanimar e muito menos não acreditar
sabe que o mundo está muito desacreditado. Às vezes a gente mesmo se pergunta, existem homens santos nessa terra? Existem pessoas de fé? E a gente olha para um, para o outro, parece que logo a gente vai detectar os problemas, os pecados, os erros, a limitação dessa pessoa. Mas sim, irmãos, existem pessoas, homens e mulheres de fé. E muitas vezes não é esse perfeito que nós imaginamos, né? Às vezes a gente imagina alguém perfeito como quase que um Deus já. Nós somos santos pecadores. Nós somos pessoas que, em certas situações, né, vão fraquejar. O mais santo fica bravo, o mais santo tem pensamentos impuros. O que nós não somos é dominados pelo mal. Isso nós devemos sim lutar por isso. Uma questão aqui levantada aqui nesse ponto 1, está escrito: a adoração sincera é mais importante do que o ritual. Aí é um tópico que a gente precisa sempre voltar a ele. Porque quem nos conhece é Deus, como nós somos, o nosso pecado. Mas o que os outros conhecem de nós é aquilo que eles, de certa forma, têm condição de enxergar. Nós não podemos simplesmente ter uma adoração externa, representar assim, digamos, uma espiritualidade, no caso daquela época, né, oferecer os sacrifícios, mas não mesmo cumpri-los. Quando eu falei no aniversário da SAF, foi semana passada, né? Domingo passado. O tema do quadriênio da SAF é o texto lá de 1 Coríntios que fala: permanece a fé, a esperança e o amor, e destes o maior deles é o amor. Então, o tema é amor. Quer uma coisa mais fácil de você simplesmente fazer poesia do que praticar, do que o amor? Então, não só as irmãs que vão repetir esse tema, que vão ouvir essa pregação quase que diariamente, mas todos nós sofremos com isso, da exposição contínua. A pessoa, você vem todo domingo na escola dominical, que vem, a gente tem que ser obediente, não pode pecar, não pode fazer isso, mano. Aí volta para casa e parece que fechou o livro. E adiantou então? Então não vou nem mais na igreja, né? Não é assim não faça isso. É que piora mesmo. Nós temos aqui buscar ser sincero, buscar seguir o caminho. Diz que um pastor no final do culto, quando deu lá boa noite, boa semana para todos, e acrescentou a frase: boa semana é uma semana que tem menos pecado, né? Então, vamos lá, né? Repare que boa semana não é a semana que você ganha dinheiro, não. Uma boa semana é a semana que você vai aplicar o que você ouviu aqui, neste domingo, nesse início de semana, né? Isso será uma boa semana. E nós temos uma boa semana, o quanto nós estamos melhorando, o quanto nós estamos seguindo esse caminho de Deus. Então, a adoração sincera é mais importante do que ritual. O que o Senhor deseja de cada crente é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hebreus fala, né, que nós, sem a santificação, não podemos ver o Senhor. Orienta, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se. É a tarefa da semana, né? Essa semana eu vou ter mais paciência com as pessoas, com as situações. Vou demonstrar mais amor às pessoas. Eu vou buscar mais a santidade. É o desafio
paz com Deus e as pessoas, uma vida governada pela lei de Deus. Por causa do pecado, já nascemos predispostos à guerra. Fugimos da paz, buscamos os nossos próprios interesses e vitórias e passamos por cima da ordem do Senhor e dos outros, sempre que possível. Ferimos e somos feridos. O relacionamento foi quebrado. Na quarta-feira passada, nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster falava a respeito do pecado. Realmente demonstrando isso, que o homem foi criado para ser perfeito. E mesmo assim, fez uma opção ruim em pecar. Sabemos que tudo está diante de Deus, do propósito de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade. E até mesmo o pecado e a morte redundam para a sua glória. Isso que a Bíblia nos ensina. Mas esse homem que antes tinha um pensamento perfeito, poderia tomar decisões sábias, hoje ele carrega o tal do pendor do pecado, o peso do pecado. Ela diz que tenazmente vos assedia. Tenaz, a gente lembra da cola, né? Exatamente isso, algo que parece grudar. Você tira e gruda, um carrapicho que você vai tirando e você está caminhando no mundo e vai grudando de novo. E você tira. Por isso diz aqui, se esforce. Porque sem esforço, o que acontece com a gente? Nós caminhamos para a morte. Aquele que busca ter uma vida sem esforço, seguindo o seu próprio coração, ele vai caminhando para uma vida bem curtinha, né? Que ele vai se entregar a tantas coisas e paixões desse mundo. Se ele não ficar doente e morrer, ele vai alcançar sérios outros problemas, né? Vai ficar sozinho, vai perder todo o seu dinheiro. Se nós não buscarmos essa luta constante e orientação de Deus, nós também perecemos. Guerra, vamos guerrear. Não são fáceis a obediência, a submissão e a convivência, porque o pecado estragou nossa comunhão. Queremos ser donos de nós mesmos e dos outros. Semana passada nós falamos dessas palavras aqui, né? Autônomos. Era anomia e autonomia. Autônomo é aquele que quer mandar em si mesmo. A anomia é aquele que não tem lei, quero viver sem lei. Nós queremos controlar os outros, queremos que as coisas todas estejam de acordo com a nossa forma de pensar, de ser. Por isso que é tão difícil viver em comunidade, né? Viver juntos. Não vou nem falar de ar-condicionado, porque com frio desse, né? Mas um quer que esteja ligado, outro quer que esteja desligado. Às vezes quer que feche as portas todas, né? A janela. Outro quer que abre tudo. Apaga a luz, acende a luz. Nós temos que nos adaptar aos outros, às formas de ser. Nós temos que nos adaptar à lei de Deus, à verdade de Deus, que nem sempre é a forma que a gente acha melhor que seria. Tem leis que são mais fáceis de cumprir. Por quê? Porque a gente não concorda com isso. Essa lei aí, para mim, é facinho. A Bíblia fala que eu não devo dever. Nunca devi. Aí você levanta a mão, nunca devi para ninguém. Tem facilidade nessa área. Graças a Deus. A gente fala graças a Deus, mas a gente está falando, não, eu sou honesto. Eu não devo para ninguém. Tá, mas e a mentira? Mentirinha de vez em quando, né? Acho que todo mundo mente. Aí a gente já começa a dar desculpa, né? Não, mas todo mundo mente, né? Todo mundo não. Então, existem pecados que nós temos mais facilidades. Digamos que nós realmente concordamos com aquilo, concordamos com a lei, gostamos da lei.
mas a gente não tem que fazer só o que a gente gosta, a gente não tem que comer só o que a gente gosta, a gente tem que fazer o certo. E nem tudo que está na lei é do nosso agrado. Por mais que a gente fala, não, eu me agrado assim. Mas se agrada tanto, por que não faz, né? Então, temos que não somos donos de nós mesmos, não somos. Deus que comanda a nossa vida. Precisamos expiar os nossos pecados. Precisamos oferecer holocaustos e sacrifícios a fim de clamarmos por misericórdia, a fim de que a ira do Senhor não se levante contra nós. Precisamos, irmãos, precisamos. No nosso caso, precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos de Jesus. Precisamos lembrar dos nossos pecados, aquilo que nós fazemos e desagrada a Deus. O quanto nós temos parado para analisar aquilo que nós fazemos e não está perfeito, para melhorar. Ou nós chegamos àquele nível, não, tá bom assim mesmo. Estava conversando com o Márcio hoje cedo a respeito de produção musical, né? É interessante a gente ver aqueles cantores, aquelas músicas perfeitas. Gente, perfeito não existe. E por mais que alguém seja capacitado para tocar bem, a não ser os gênios, né? Tem uns gênios lá que tudo bem, mas por mais que aquela pessoa seja capacitada, é difícil sair tudo perfeitinho como a gente ouve lá numa canção gravada. Lembra que antigamente se gravava um disco LP, um CD, 12 faixas. Hoje se lança quantas faixas? 1, 2, fala singles, né? Então aquele aquele cantor, ele vai para o estúdio, ele fica ali 1 mês, 2 meses, e uma banda, e grava, e tira o afinado, e não sei o que, abaixa isso, levanta aquilo, depois ele lança uma música. A gente poderia dizer, não, ele então é burro, né? Porque para demorar tanto tempo assim, não, ele é bom, mas o bom pode ser melhorado, aperfeiçoado. Isso em cada área, né, da vida. Cada pessoa aqui que tem uma área de atuação poderia levantar e falar a respeito da sua profissão, o quanto é necessário se especializar, voltar e estudar e refletir, e para fazer um negócio melhor, né? Para que aquilo fique, você fala, não, olha, que esse aqui ficou muito bom, e ainda não está perfeito. E a gente observa que em relação às coisas de Deus, nós precisamos refletir, onde que está errado, vamos fazer mais, vamos pedir ajuda, vamos estudar mais, vamos fazer. Uma das coisas muito difíceis de se fazer são vídeos. Vídeo, no caso aqui, um vídeo ao vivo, é muito mais fácil porque saiu do jeito que saiu, saiu. Agora, se você vai produzir um vídeo para você soltar um vídeo, você precisa fazer o mais perfeito. Aí você volta, não, o cachorro latiu ali, grava de novo. Não, errou aquela frase, grava de novo. E tanto que as pessoas usam para gravação aqueles cortes, né? Se você observar alguns vídeos, ele está cheio de cortezinho, porque a pessoa fala um pedaço, erra, volta, repete dali para frente e vai assim guardando. E eu acho que nenhum de nós gosta de ser visto. Você gravar a sua voz e ouvir, ou você grava um vídeo, né? Eu tenho dificuldade demais com vídeo, assim, gravar um. Boa noite, irmãos, nós estamos aqui para fazer isso. Eu me sinto assim, a pessoa mais ridícula do mundo, né, naquele vídeo ali. Então é um talento, é um dom de cada um. Por quê? Porque quando eu vejo as minhas imperfeições. Eu digo, nossa, mas esse negócio aí podia ser feito de outro jeito. A gente não gosta de ver as nossas imperfeições. Por isso que a gente tem dificuldade de refletir sobre os nossos pecados, sobre as coisas que nós fizemos. É mais fácil a gente meio que esquecer. Nós somos chamados à misericórdia, mas nós somos chamados então a buscar expiar os nossos pecados. Aqui Lamentações 3:29 diz, colocar no pó
a boca, né? Ou seja, da ideia de arrependimento, para ver se há esperança. A gente deveria se sentir como aqueles ninivitas. O que Deus falou por intermédio de Jonas para eles? Dentro de 40 dias será subvertido, vocês serão destruídos. E eles clamaram, e eles se humilharam perante o Senhor. E a frase era, para ver se ainda há uma esperança de que Deus nos perdoe. Mas nós já somos salvos, então nós não precisamos disso. Nós somos salvos, mas pela essa misericórdia de Deus. Mas nós devemos viver como se nós realmente todo dia dependêssemos dessa misericórdia de Deus, e dependemos dessa misericórdia de Deus. Tomando cuidado com os caminhos, buscando ao Senhor, olhando para o Senhor, afastando daquilo que não é agrado ao Senhor. Ser santo não é ser isento de pecados, nem ser perfeccionista. Tem essa frase aqui na nossa lição. O que é ser santo? Ser santo é buscar a união com Deus, o Pai, por meio de seu Filho, é ser íntimo dele, em oração, em sua palavra e no estilo de vida, que considera Jesus nosso modelo perfeito, exímio mestre, Salvador e Senhor, ao ponto de cumprirmos o que sua lei determina com gratidão no coração, sem pesos ou desânimos, mas alegres e confiantes. É o que eu tinha falado há pouco, né? Não fazer como um peso, mas com alegria. O que é ser santo? É buscar comunhão com Deus. O texto aqui de Deuteronômio 27 diz: hoje viestes a ser povo do Senhor. Portanto, obedecerás à voz do Senhor. Nós temos um dono, nós somos do Senhor. Nós temos que ouvir a sua voz. Somos cabeça? Cabeça é Cristo. Então nós devemos seguir conforme o cabeça, conforme Cristo. Não poderemos ver o Pai sem que sejamos próximos dele. Em Cristo, sem que os nossos olhos tenham sido renovados por sua graça e sem que a paz interior de consciência governe nosso coração e mente, e sem que estejamos dispostos a abandonar a nossa própria justiça. Tem muita coisa aqui, né, irmãos? Tem que ter olho renovado na graça, olhos renovados na graça, paz interior. Muita coisa que está relacionada ao medo, é muito fácil explicar o medo quando a gente explica a culpa. A culpa gera medo. Você está andando na rua, de repente passa um carro da polícia, o máximo que você vai fazer é dar uma olhada. Agora, se você acabou de assaltar um banco, né, e está andando na rua, passa o carro da polícia, você já levanta. Levanta os braços, me acharam. É medo. Tem um versículo que eu não vou lembrar agora, mas fala exatamente sobre essa questão do que o medroso, quando você está com culpa, né, você tem medo até de algo que não existe. Está tão culpado que dá uma gripe, você fala, pô, né, Deus vai me matar porque eu pequei, né? Então você relaciona tudo a essa culpa. E o cristão não precisa viver assim, não pode viver assim. Nós temos que viver em paz. Em paz com Deus. Como diz aqui, né? Olhos renovados, paz interior, consciente de que Deus governa o nosso coração e mente, dispostos a abandonar a nossa própria justiça. Porque muita da justiça que é praticada é não uma forma de gratidão, de retribuição a Deus, é medo também. Sabe aquele que trabalha
e faz tudo direitinho, está com medo do patrão mandar ele embora, ele não está trabalhando por alegria, por estar cumprindo uma obrigação ali, por servir, de ingratidão por estar empregado. Não, ele está trabalhando só porque se ele não fizer aquilo, ele vai ser mandado embora. Então, muitas vezes, a gente tem essa sensação na vida, né? Nossa, eu tenho que ir na igreja hoje. Depois, olha, senão Deus vai amaldiçoar a minha vida. Eu tenho que dar o dízimo, senão eu vou ficar pobre. E aí você vai agindo errado, agindo por medo, e é uma justiça que não é sincera, do coração, não tem nem valor, né? Nós vimos lá na frente que a espiritualidade, a vida tem que ser algo sincero. Como é bom estar aqui nesse friozinho. Eu nem sabia que ia estar frio ainda, né? Eu já perdi até o calendário do frio. A gente acha que acabou, ele aparece de novo. Mas é a gente que tem memória ruim mesmo. É bom estar aqui. É bom cantar louvores ao Senhor. Mas é bom permanecer assim durante a semana, buscando aprender do Senhor. Tanta facilidade que nós temos hoje, né, irmãos, de aprender do Senhor. Precisamos canalizar essa facilidade para não ficar só ouvindo muita coisa e acabando não aprender nada, né? Mas podemos sim. Ponto 2. Terminando aqui o ponto 1, ele diz, né, que nós devemos buscar esse padrão em Deus, separados do comportamento dos ímpios e das nações idólatras. Então isso aqui é sempre repetido. Nós somos padrão para os outros. Nós não procuramos seguir os outros. Nós temos Deus. Nosso comportamento está relacionado a Deus. Ponto 2. Nossa incapacidade e a necessidade de Cristo. Então, se o ponto 1 aponta para as nossas obrigações, ele aponta para essa vida de piedade e obediência, o ponto 2 vai falar sobre a misericórdia, sobre o ofício de Cristo. Compreendendo a Cristo, o que Ele fez por nós, a sua aliança para conosco, nós vamos ter mais paz. Não vamos ficar amedrontados em relação à lei, aos nossos pecados. Nesse sentimento, né, de que nós nunca, digamos assim, podemos dizer que estamos no caminho. Eu acho que eu já contei aqui uma vez que foi pedido para que as pessoas colocassem no papel e grifassem quem eles achavam que eles pareciam, né? E tinha algumas palavras, alegre, honesto. Entre essas palavras tinha santo. Ninguém marcou santo. Às vezes a gente tem coragem, né? Mas nós somos o quê? Santos. Não é arrogância você falar que você é santo. A palavra diz que nós somos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Precisamos ser santos. E aí a facilidade maior que a gente tem para entender como eu posso ser santo é quando eu estudo Jesus, quando eu estudo essa aliança, quando eu estudo esse ofício. Aqui falava, né, sobre naquele tempo antigo, Moisés falava sobre esse tempo, né, de exílio, arrependimento, restauração. Deuteronômio 29, versículo 14 e 15. Não é somente convosco que faço esta aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje convosco. Então Moisés falou sobre aquela restauração, sobre a misericórdia de Deus que vinha na vida daquelas pessoas, e ele deixou essa frase aqui que nos interessa. Mas não é só convosco. Ou seja, as novas gerações serão contempladas por essa misericórdia do Senhor. Quem são essas novas gerações? Até chegar a nós mesmos. Então nós vivemos essa graça, essa misericórdia de Deus. Não será penoso cumprir os mandamentos estabelecidos na lei, pois eles não serão demasiadamente difíceis. É interessante essa ideia, né? Do fácil e difícil.
Lá vou eu para emagrecer, né? Estou tendo que até me esconder aqui, né? É fácil emagrecer? Eu acho que é fácil. Mas é difícil? É difícil. Então, é difícil. É fácil não mentir? Relativamente fácil. Que cor é essa? Vermelha. Fala vermelha, seu maldiçoado, né? Você perguntar para mim, quantos textos falta para você terminar de escrever o livro? Eu vou falar 50. Mas é 70. Por que não fala logo 70, seu miserável? Para que tem que diminuir? Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente faz uma mudança só porque a gente fala, nossa, quanto você ganha? Aí você fala, um pouquinho mais, né? Não fica feio. Se for para pagar imposto, um pouquinho menos, né? Põe menos lá. Então, é fácil não mentir? É, mas não é. Mas a gente deve mentir? Não. Então aí que está, né, irmãos? Então, eu acho interessante essa ideia de que os mandamentos não são demasiadamente difíceis. É difícil vir na escola dominical? Não. Mas é. E aí a gente poderia ficar enumerando aqui milhares de coisas, né, que a gente poderia fazer, que a gente poderia viver muito melhor, mas não faz. Não faz. Às vezes a gente tem dificuldade, está com sede, mas não quer levantar da cama para ir lá na geladeira ou não sei onde, buscar um copo d'água. Que é coisa mais fácil que isso? Mas é difícil. Além disso, além de ser fácil, ou não ser difícil, a palavra do Senhor estará muito perto de ti. Então é interessante isso. Aonde que está a palavra do Senhor? Tão perto que está no nosso coração, que está junto da gente. Aonde você vai, ela vai. O mandamento, a verdade, o certo, está com você. Você sabe o que é certo. Nosso coração será circuncidado e, por consequência, amaremos ao Senhor. Ou seja, se nós somos do Senhor e nós andamos no caminho do Senhor, vai se tornando fácil, porque o nosso próprio coração vai amar ao Senhor, vai amar a lei, vai ter prazer em cumprir essa lei. Hebreus nos ensina que os sacerdotes do Antigo Testamento eram pecadores como nós, caídos como nós, sujeitos à fraqueza. Precisavam oferecer sacrifícios em favor de si mesmos e de si mesmos todos os dias. Somente depois de oferecer sacrifícios por seus próprios pecados é que poderiam oferecer pelo povo. E aí ele vai falar a respeito de Cristo. Cristo ele é muito superior aos sacerdotes do passado, que o sacrifício de Cristo foi uma única vez, que ele entregou a si mesmo, não precisou entregar um outro animal. E assim nós temos perdão em Jesus, favor em Jesus. Se aqueles homens do passado eram perdoados apenas com essa figura ou pré-figuração, né, de Cristo, muito mais nós somos hoje, que vivemos um tempo em que Cristo já veio, Cristo já morreu, já ressuscitou. Se eles eram perdoados a partir daqueles sacrifícios de sacerdotes que não eram perfeitos, nós somos perdoados em Cristo, que é Deus, o próprio Deus que veio a esse mundo. Portanto, devemos confiar inteiramente na obra sacrificial de Cristo por nós. Ele nos representa perfeitamente, sem necessidade alguma de acréscimo ou ajustes. Cristo é perfeito em ser o nosso fiador. Ele quem nos garante a entrada no céu e a salvação eterna. Os nossos pecados são perdoados por causa de Cristo. Podemos nos aproximar de Deus com ousadia e coragem por meio de Jesus. Não há obstáculo para nós, porque temos aquele que rasgou o véu e se tornou o precursor. Agora não há mais lei que possa nos condenar para sempre. Somos admitidos na presença de Deus, somos perdoados por Jesus. E podemos praticar a lei, porque essa lei já está no nosso coração.
E aí todos aqueles textos que a gente sempre fala, né? Que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós devemos viver para Cristo. Falei há pouco que Cristo é o cabeça. A partir do momento que você é propriedade de Deus, você deve seguir os caminhos do Senhor. Deus nos admite em sua presença, Ele nos permite entrar em sua companhia. Não devemos nos prender às sombras da lei, mas devemos depositar nossa esperança à luz que é Cristo. A lei é interessante, essa ideia da lei, porque quando ela é feita, né, forçadamente, quando ela não é tão natural, ela já perde praticamente o valor, né, daquilo que está sendo feito. E é bom saber que Deus vai moldando o nosso coração para nós observarmos naturalmente a lei. Mas nós precisamos dia a dia estar assim, buscando ao Senhor. O exemplo que eu dei há pouco, né, do carrapicho, né, todo dia vai ter carrapicho querendo grudar. E a gente vai ter esse trabalho todos os dias de retirá-los. Se a gente parar, o que acontece com a gente? A gente vai ser tomado, Senhor carrapicho. Né? A gente não come todo dia? Várias vezes por dia. Ninguém fala, não me alimentei domingo passado. Então nós temos essa relação com Deus. Nos alimentamos todos os dias. Buscamos conhecê-lo todos os dias. E assim nós podemos crescer. Conclusão. A conclusão é a mesma parte do final da introdução. Então vamos relembrar. No discurso de Moisés, 3 realidades aparecem. Primeiro, a necessidade de uma vida de piedade, obediência ao padrão de Deus. Depois, a nossa incapacidade de conseguirmos por nós mesmos qualquer progresso. E, portanto, é necessária a providência de Deus ao enviar Jesus ao mundo para ser esse sacerdote perfeito, para cumprir totalmente a exigência da lei. Tudo que Deus fez é perfeito. Ao mesmo tempo que Ele nos chama a uma vida de piedade, Ele nos dá condição para isso. Quais são as condições? Indicando o caminho a partir da sua lei e, principalmente, por meio de Jesus, nos fortalecendo, nos perdoando, nos levando para mais perto desta lei. Aplicação. Você considera satisfatório o seu esforço pessoal para se aproximar do padrão estabelecido por Deus em sua palavra? Então, claro que não, né? Esforço pessoal sempre precisamos mais. Sempre precisamos entender que podemos fazer um pouquinho mais. Por mais que a gente esteja buscando ao Senhor, aquele mais crente, mais santo, pode buscar mais. É mais fácil a gente sentir satisfatório, acomodado, mesmo não tendo esforço. Às vezes a pessoa nem se esforça e já está achando satisfatório. O que você acha da lei de Deus? É algo que não devemos cumprir por ser pesado demais? Também falamos bastante sobre isso. Se Cristo nos libertou da lei, isso significa que devemos desconsiderá-la em nossa vida diária? Não devemos amá-la, né? Ponto 2. Você acha que seu esforço será suficiente para levá-la ao céu? O que você acha que precisa fazer para garantir a sua salvação? Crer em Jesus. Crer em Jesus. E apesar do nosso pequeno esforço,
nós cremos que Jesus, com a sua misericórdia, vai assim nos abençoar e nos fortalecer. Irmãos, nós vamos terminando aqui. E nós falamos a semana passada a respeito da revista nova. Realmente, segunda-feira eu mandei uma mensagem para a editora presbiteriana e não existe a próxima lição. A mulher lá disse que não tem previsão para a próxima. E olhando as revistas, encontrei uma revista lá que fala sobre a lei de Deus. E como nós estudamos e estamos repetindo isso sobre a lei aqui em alguns momentos, eu achei que interessante a gente estudar essa revista. Então, a próxima revista, ela fala sobre a lei de Deus. Eu não lembro agora os tópicos todos, mas aí depois a gente passa a informação. Lembra, eu falei na semana passada, por que a lei de Deus existe? Para nos livrar de nós mesmos. A lei não é um peso, a lei é direção. A lei não é de alguém que quer nos punir, mas é de alguém que nos ama. Então, quando Deus nos ama, Ele nos dá direção para viver. E nós precisamos sim amar essa lei. Amar e seguir essa lei. Que Deus assim nos abençoe.